A evolução das tecnologias da informação e a programação de suas ferramentas ocasionou o advento de documentos digitais na arquivística. Tal fato formou a necessidade da criação de novas teorias, bem como a reformulação de conceitos pré-existentes. A arquivística vem redefinindo seus traços epistemológicos e programáticos, pragmáticos, desculpa, e os documentos arquivísticos digital têm considerado influência sobre essa transformação. A documentação mudou sua forma, o arquivo mudou seus meios de acondicionamento, o arquivista mudou suas bases teóricas e as suas atividades práticas, e dessa forma a arquivística se transforma como todo. É, os documentos arquivísticos em meio digital possuem diversas especificidades com a relação do seu tratamento, há notáveis mudanças quanto às suas atividades de criação, aquisição, classificação, avaliação, descrição, conservação e acesso. Nesse sentido, sugere gestões como a questão eletrônica, documentos e preservação digital, solidificados a necessidade de implementação de sistemas informatizados e acervos exclusivamente em meios digitais, desde a sua produção até o seu acesso. Tal fato conduz ao processamento que as mudanças na área são profundas, não só na teoria, mas também na prática. Considerando o exposto, este produto tem por finalidade de realizar uma reflexão sobre as transformações do documento arquivístico, enfatizando seu valor como fonte de pesquisa, e para isso não perpassadas questões como a evolução de tecnologias da informação e as vulnerabilidades implícitas nas diferentes preservações e acesso de fontes de pesquisas fidedignas. O método utilizado é descritivo e por parte do levantamento bibliográfico de matérias previamente publicadas, configurando-se como um artigo de revisão de caráter assistemático. A análise dos dados coletados é realizada através de métodos quantitativos, quanto aos livros e teses e dissertações de artigos científicos indexados no Google Scholar. Das evoluções de tecnologia da demanda de documentos digitais. A adesão de documentos digitais pela sociedade, que pode ser analisada sobre aspectos que vão basicamente da evolução das ferramentas tecnológicas e as vantagens que os documentos digitais apresentam sobre seus equivalentes e suportes tradicionalmente tais fatos, e posicionam o uso de ferramentas de documentos digitais nas mais diversas áreas do conhecimento, tendo impacto tanto no contexto da organização quanto nas atividades de pesquisa. O advento de tecnologias de informação, o uso de softwares vem se expandindo para a sociedade em virtude de avanços tecnológicos. Tal fato gera o aumento da informação registrada pelo digital, impactando maior disponibilidade da heterogeneidade destes registros. Além disso, observa-se que nesse contexto de evolução ocorre o aumento do volume de produção de documentos arquivísticos. Logo, os arquivos têm que se adaptar à produção de documentos e suportes eletrônicos, de desenvolvimento de metodologias adequadas para a gestão de preservação e acesso. Os avanços de tecnologias de informação tiveram um impacto direto na arquivística. Observa-se que os mecanismos de registro e os meios de comunicação mudaram, assim como os arquivos. Dessa forma, as ferramentas informáticas incorporaram os arquivos, integrando-se à gestão e à disseminação da descrição de recursos digitais tradicionais. Sendo assim, a tecnologia da informação que exerce um papel de intermediário na produção e na preservação de fontes de pesquisa, logo se destaca-se nas tecnologias que não constituem uma finalidade para a salvaguarda desses registros, e assim um meio de facilitar uma gestão de preservação e acesso. Ressalva-se que as tecnologias de informação exercem um papel renovador contemporaneidade que traz a perspectiva de um futuro cada vez mais orientado por meio digital. Neste contexto, a informação configura-se como um novo potencial de desenvolvimento econômico e social, com necessidades específicas quanto ao seu tratamento. Lopes, a informação digital traz consigo diversas vantagens, e dessa forma há um processo de transmissão entre o físico e o digital, porém este processo não se trata de uma ruptura, e sim de uma readaptação para o contemporâneo. Prova disto é que a informação está sendo registrada por meio de documentos eletrônicos e tradicionais, havendo um aumento da produção de ambos registros. Há um destaque aos registros por meio digital, em virtude de seu volume
diversidade e, é claro, trata-se de uma inovação ainda mais recente. A sociedade está dependendo cada vez mais da informação gerada para registros e computadores que vêm ser impactados, por exemplo, nas atividades de ensino e pesquisa. Da mesma forma, o avanço do conhecimento requer preservação ao longo do prazo, desde o registro até é possível acessá-los e decodificá-los de modo de usá-los que consiga interpretá-los corretamente. A adesão de tecnologias de informação tornou-se um mundo mais do trabalho de pesquisa, proporcionou novos meios de comunicação científica, organizacional, consequentemente, da independência estabelecida entre a sociedade e a tecnologia da informação imensurável, pois a eficiência de diversas atividades está relacionada direta ou indiretamente à inovação da tecnologia e às vantagens dos formatos digitais. A demanda por tecnologia de informação impulsionou o uso de ferramentas digitais que ressuscitou o advento de documentos digitais em que a transformação é registrada em suportes acessíveis e por meio de um equipamento computacional. Salienta-se uma parte destes registros em que, em caráter arquivístico e em virtude da sua relação orgânica dessa forma, há uma influência tecnológica sobre as fontes de pesquisa contemporâneas. O meio digital proporciona finalidades enquanto o gerenciamento de informação. Desta forma, salienta-se que a produção de cursos automatizou a criação e a tramitação da difusão da informação arquivística no Brasil. O Conselho Nacional de Arquivos, fontes pesquisadas tradicionalmente estavam entreladas ao arquivos que ganharam novas perspectivas ao acesso de difusão. Isso implica nos documentos gerados por meio digital, como também aos documentos convertidos por meio digital, por exemplo, através do scanner. A difusão digital configura-se como um novo caminho a ser explorado. Na arquivística basta considerar o atual cenário onde a sociedade está cada vez mais conectada à grande rede de computadores. Além disso, a nova perspectiva da interação por meio digital vem sugerindo após um dia, demonstrando que a relação entre as pessoas e entre as instituições vem sendo cada vez mais orientada ao meio digital. E neste sentido, o uso da internet como meio de difusão corrobora para o aumento do acesso das fontes de pesquisa, gerando valor de visibilidade aos repertórios institucionais e temáticos, consequentemente aumentando o acesso da visualização e download. Aos documentos arquivísticos digitais há um volume considerável de informação sendo produzido e armazenado em meio digital. Pode citar diversas facilidades, como por exemplo a capacidade de produzir, editar e revisar os documentos, além disso a possibilidade de distribuí-los mundialmente. Além disto, é possível resolver problemas armazenados no que tange no espaço físico, relacionando as grandes conjuntos documentais arquivísticos em papel. Observa-se que se há um grau de familiarização dos usuários do meio digital, isso facilita a expansão do seu uso de formatos digitais para diversas áreas do conhecimento. No entanto, só ao rolar das vantagens do documento digital frente ao documento tradicional, não se pode propor uma conversão dos documentos tradicionais existentes. A questão-chave é produzir os novos documentos em mídia digital para reduzir o espaço físico e de armazenamento. É um ponto que vem se gerando as interpretações erradas, tanto para o público geral, tanto pela comunidade de pesquisa. O documento digital não veio para substituir o documento tradicional, e sim para facilitar os determinados casos que o modelo tradicional se demonstra restrito. Além disso, em meio de sua demanda, não passou dos mecanismos para garantir a sua confiabilidade, tal, tanto demonstra a necessidade de estudos que explorem a manutenção da sua integridade e da sua autenticidade desse registro. A confiabilidade digital. O documento arquivístico digital apresenta uma série de disparidades em relação ao documento tradicional. Observa-se que, de maneira implícita, as questões de gestão e preservação existe a necessidade de comprovar a fidedignidade dos registros custodiados pelo acervo. Isto porque a informação registrada em meio digital é muito volátil
e está sujeita a diversas intempéries que poderão colocar em risco o acesso da confiabilidade dos documentos arquivísticos. O documento arquivístico digital contempla uma série de vantagens, no entanto, a ausência de procedimentos adequados de segurança e de preservação ameaça sua confiabilidade, autenticidade e acesso. Uma vez que estas propriedades são dispensadas, o documento perde o seu valor como evidência. Mas nesse sentido, observa-se que a demanda de documentos digitais vem ameaçando a capacidade de utilizar os arquivos como fontes confiáveis. Tal fato se justifica pelas vulnerabilidades do meio digital, às quais os documentos arquivísticos estão condicionados. Os documentos digitais possuem um novo suporte e, consequentemente, características próprias quanto à produção, classificação, avaliação, descrição e presunção de autenticidade. Considerando essas mudanças que têm um impacto direto que tange a gestão de preservação de acervo, surge a necessidade de adequar documentos digitais para o âmbito da arquivística. Para isso, cria-se teorias e conceitos são redefinidos a fim de contemplar a realidade digital. Os documentos digitais são adotados de complexidades e especificidades derivadas exclusivamente da sua natureza. Uma enorme facilidade para alterar e excluir restos registros que colocam em risco a preservação e a integridade da sua autenticidade dessas fontes de pesquisa. Mesmo assim, por um certo tempo, estimou-se que os documentos digitais estariam livres de problemas relacionados a condicionamento e degradação do suporte, obsolência por falta da confiabilidade do espaço de armazenamento. Entretanto, este pensamento se mostrou equivocado, pois além da tecnologia não solucionar esses problemas, ela incluiu novos problemas. Para solucionar o mesmo e minimizar esses novos problemas, se faz necessária a interferência humana, bem como a definição de políticas de preservação digital. Há uma urgência em se preservar os documentos digitais, pois a sociedade contemporânea tem a perspectiva de registros produzidos que estejam acessíveis ao longo do prazo. Dessa forma, o avanço vertiginoso dessas tecnologias, aliado à dependência, pode levar às perdas catastróficas. Neste contexto, observa-se a preservação de fontes de pesquisa e requer compreensão de problemas oriundos da própria tecnologia e, consequentemente, na busca de soluções. O principal objetivo consiste em preservar a documentação através de métodos confiáveis que garantam a manutenção, a integridade e a autenticidade, bem como a capacidade de interpretação dos documentos digitais por tecnologias do futuro, os quais ainda não são desconhecidas. A preservação e a pesquisa, a preservação e a pesquisa em acervos digitais. O uso de informação registrada requer preservação fidedigna dos documentos arquivísticos, bem como a garantia do acesso contínuo ao longo do prazo. Para isso, emprega-se métodos de manutenção da integridade e da autenticidade, bem como sistemas de buscas informatizados que possibilitem a pesquisa documental. A preservação de documentos arquivísticos digitais na expansão de tecnologias de informação e comunicação é um meio consequente do aumento da produção de documentos digitais, que reforçam para a necessidade de iniciativa de pesquisa e ênfase de política de preservação digital. Observa-se que essas tecnologias, embora sejam recentes, já estão presentes nos mais diversos setores da sociedade. A evolução da tecnologia pode ser considerada um caminho sem volta, pois o mundo do trabalho e da pesquisa está dependendo de ferramentas informáticas para a execução das atividades cotidianas. E essa realidade também é expressa, considerada na parte de acervos arquivísticos ao longo que não há como se retroceder ao passado. As mudanças tecnológicas impactam sobre o aumento de formas de preservação destes e não será mais voltadas às atividades para a restauração, conservação e acondicionamento. Uma ruptura no qual o principal objetivo será a migração contínua da evolução do objeto que define o objeto digital. Dessa forma, é preciso preservar a capacidade de representar os documentos digitais de modo que a preservação e a capacidade de representar o documento digital de modo que sejam mantidas as suas propriedades significativas para garantir a sua correta interpretação. A popularização do acesso à internet e o desenvolvimento das ferramentas digitais para acessar a informação científica impulsiona a expansão do campo de pesquisa para o meio digital. Desta forma, diversas soluções tecnológicas de gerenciamento e armazenamento da informação começam
a ser implementada dentre as questões mais pertinentes da evolução da tecnologia, destaca-se a preservação digital ao longo do prazo. Esta prática adiciona novos desafios, tanto para bibliotecas, tanto para os arquivos. Além de preservar os documentos informáticos tradicionais, também deverão preservar aqueles de formato digital. Essa mudança de paradigmas da pesquisa, qual era tradicionalmente concebida por meio de impresso, apresenta um novo desafio para preservadores e usuários em geral. O público do pesquisador e da frequente biblioteca começam a acessar digitais de revistas científicas online do mesmo modo que os pesquisadores dos arquivos estão acessando documentos digitais, sejam eles digitalizados ou natos digitais. Nesse cenário de expansão e valorização de registros digitais, torna-se fundamental assegurar acesso ao longo do prazo, com a garantia da integridade e autenticidade. Para isso, é preciso estabelecer procedimentos estruturais operacionais a fim de contemplar a complexidade da especificidade dos documentos digitais. A estratégia da preservação digital. Diversos estudos vêm se discutindo a implementação da estratégia de preservação digital, com ênfase na estratégia da migração, emulação, encapsulamento, refrescamento e preservação da tecnologia. Os resultados demonstram que nenhuma estratégia é capaz de solucionar todos os resultados que mostram solucionar resultados que mostram nenhuma estratégia é capaz de solucionar todos os problemas ocasionados para a obsolescência da tecnologia. Repositórios e só isso mesmo.